lá, gente. Jó, capítulo 1. Hoje eu quero falar quando o destruidor visitou minha casa. Quando o destruidor visitou a casa de Jó. E vocês vão entender que esse é aquele espírito, é aquele principado, aquele cabeça de legião, assim, na minha opinião, perigoso. Porque por onde ele passa, ele destrói tudo, né? E havia na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. É tão triste falar porque alguém passar pelo espírito destruidor, porque tem o vício do cigarro, da bebida, das drogas, da prostituição, do pecado. Porque rouba a Deus, porque não teme a Deus. Mas no caso desse homem aqui, é muito sério, né? Porque ele era muito sério. A Bíblia diz que ele era sincero, quer dizer, sem cera. Ele era transparente. O que ele era por fora, gente, ele era por dentro. E ele temia a Deus. Quer dizer, ele respeitava a Deus, né, Nilce? Ele andava segundo a palavra. Ele não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Hoje eu sou de Deus, amanhã eu não sou. Hoje eu oro, amanhã eu não oro. Hoje eu sou do Senhor, amanhã eu não sou. Não, ele não era assim. E a Bíblia diz que ele se desviava do mal. Quando ele percebia algo errado, algo mentiroso, algo pecado, você não via ele ali. Ele saía fora. Então um homem desse, meu Pai do céu, eu fico pensando aqui, um homem desse, uma mulher dessa, é admirável demais. Uma mulher que você não vê ela envolvida em fofoca, em disse-me-disse, em fake news, em conversinha, enfim, é algo extraordinário demais, né? E o Jó foi assim. O Jó foi assim? Foi. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Meu pai sempre dizia que uma casa, antigamente, cria-se e cria assim. Uma casa próspera é uma casa muito abençoada. É uma casa onde a mesa é rodeada de filhos. Né? Coisa linda isso. E ele tinha, as filhas mais bonitas eram as dele. Quantos filhos ele teve, pastora? 10 filhos. 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas. Então esse homem ele não era assim rico, vamos dizer assim, ouro, prata, pedras preciosas. Não, ele era muito rico em gado. Na agricultura, na agropecuária, vamos dizer assim. Então ele era um homem que foi muito rico, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muitíssima gente que trabalhava para ele, ao seu serviço, de maneira que este homem foi o homem mais rico do Oriente. O homem mais rico do Oriente. Foi Jó? Foi. Iam seus filhos e faziam banquetes um na casa do outro. Ele era um homem que ele temia tanto a Deus que os filhos iam, mas na casa dos outros filhos. E ele estava sempre no controle de como estava a situação. Então, olha o segredo de Jó. Ele era luz e os seus filhos viviam conforme a luz que o pai tinha. Então eles não, por exemplo, eles não tinham eles não tinham comunhão com quem não era luz. Você não veria a filha de Jó casado com quem não temia a Deus. Você não veria o filho de Jó se casar com uma mulher de um outro arraial. Você não veria. Então era um homem conhecedor, um homem que temia a Deus, um homem que adorava a Deus. Olha como isso é importante. Então ele era conhecedor, pastora, da vontade de Deus. Sim, ele era um homem conhecedor da vontade de Deus. Uma outra coisa, iam seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas... E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Então, quer dizer, cada dia da semana eles se encontravam um na casa do outro. Olha que coisa mais bonita.
entendeu? O jovem precisa de ocupação, né? É impressionante isso. Ele entendia isso. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, assim o faziam Jó continuamente. Quando os filhos, mesmo que eles iam para uma festa, uns na casa dos outros, conforme as festas, conforme tudo que acontecia naquele lugar, o Jó dizia assim, espera um pouquinho, agora eu preciso consagrar a Deus os meus filhos. Agora eu preciso enviar uma oferta. E Jó sacrificava ao Senhor. Lembra que eu falei para vocês? É muito importante a gente orar pelos nossos filhos, dar bom testemunho, dar bom exemplo, saber educar um filho, saber dizer sim, saber dizer não e ofertar pela vida dos filhos. Eu estou provando aqui na Bíblia. Então, o Jó, ele fazia isso depois de todo o turno de festas que havia. Ele ia lá e sacrificava ao Senhor, ofertava ao Senhor, porque ele dizia assim, meus filhos podem ter pecado contra o Senhor. Olha, gente, que temor. Olha, gente, que transparência. Olha, gente, que sinceridade. Olha, gente, que verdade na vida desse homem. Ele não adorava só por ele, pela esposa, mas pelos filhos, porque ele pensava assim, eles são jovens, e o jovem é muito ansioso, é muito precipitado. Olha o que ele fazia. E fazia isso continuamente, tá? Ele não fazia uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez de cada 3 anos, não, gente. Jó conhecia Deus e conhecia a vontade de Deus. O grande segredo da gente vencer qualquer destruidor que muitas vezes quer bater a nossa porta é a gente conhecer a Deus. É a gente ter a certeza que eu conheço a Deus e que Ele me conhece. Que Ele te conhece, você não precisa ter dúvida mais. Mas você precisa ter a certeza de que você conhece a Deus. Tá? E aí, Jó ora pela sua família. Não deixe de orar pela sua casa, pela sua família. Mas orar com fé. E orar fazendo o que Deus manda. E orar sendo exemplo. Orar obedecendo em primeiro lugar. Pai e mãe, irmãos, o maior evangelho que você prega para um filho é sendo exemplo. Por quê, pastor? Porque se não for exemplo, o filho não vai seguir. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele começa a mentir para você, esconder as coisas de você, faz escondido, faz pelas costas. E outros fazem coisas até um pouquinho pior, né? Que a gente não quer entrar em detalhe. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. Então, quer dizer, quem são esses filhos de Deus, pastora Solange? Os anjos. Porque uma coisa que você precisa entender, eu também, que nos céus é muito organizado. As pessoas não saem fazendo as coisas, os anjos não saem fazendo as coisas que eles querem. Eles não têm esse livre-arbítrio, não. O arbítrio deles é a vontade de Deus. É aí que a gente sofre muitas vezes, né? Então, quer dizer, os anjos vieram se apresentar diante do Senhor e dizer para eles, e prestar contas do ministério de cada um. Aí você olha para mim e diz, mas pastora, pera um pouquinho, Deus não é onipotente, não tem todo o poder, não é onipresente, não está em todos os lugares, não é onisciente, não sabe tudo? Sim. Mas Ele quer me ouvir, Ele quer te ouvir. Ele tem respeito, gente, presta atenção. Ele tem respeito pela minha oração e pela tua, pela minha verdade e a tua. Né? Deus é um Deus que sabe ouvir. E um grande segredo para a gente evitar o destruidor na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, é saber ouvir. Eu posso até não concordar com amar, mas eu tenho que saber ouvir. Esse é o segredo. A gente precisa primeiro aprender a ouvir, né? E vindo um dia entre eles para prestar conta, então o Senhor disse a Satanás, quer dizer, no meio dos anjos entra o diabo. E aí talvez você me pergunte, como que os anjos
entram diante do Senhor para prestar contas e Satanás, pastor, entra junto. Se ele já tinha sido expulso, por que ele volta? Porque até ali não houve a morte na cruz de Cristo. Foi depois da morte de Cristo, presta atenção, foi depois da morte de Cristo e sua ressurreição que Satanás não teve mais entrada. Presta atenção nisso. Foi depois da morte de Cristo que houve separação entre seio de Abraão e não. Entenderam? Não. Ali Jesus desce, quando ele está morto, o corpo dele está na cruz, mas o seu espírito desce, prega desde Adão. E aqueles que o recebem, sobe com ele, e aí depois houve separação. Então, a partir de agora, nós temos que pregar o Evangelho, nós que estamos vivos. Por quê, pastora? Porque a partir de agora não tem escapatória se uma pessoa partir sem Jesus como Senhor e suficiente Salvador. Nós é que temos que ser exemplos, que ser luz e que temos que pregar o Evangelho, né? Então, até ali, o inimigo, sim, se apresentava. Quando Deus olha para os anjos, quem está no meio deles? Satanás. E Deus pergunta para ele, de onde você vem? De onde você vem, Satanás? De onde você vem, Satã? Ou Catã? De onde você vem? Quero o nome que você chame, não sei, tem vários nomes. Ele disse, de onde eu venho? E ele responde, de rodear a terra e passear por ela. Passear a terra. Então presta muita atenção numa coisa. Ele não é onipotente, onipresente, onisciente. Por isso que ele fica rodeando, um giramundo, um vagabundo. O que é vagabundo, pastor? É aquele que fica vagueando, andando de um lado para o outro, procurando alguma coisa, não tem ocupação, não tem responsabilidade. Então ele precisa procurar alguma coisa, o erro de alguém para ele poder se alimentar de alguma maneira e ser glorificado. Por isso que você precisa aprender que ao seu redor, dentro de você, se você tem Jesus como Senhor e suficiente Salvador da sua vida, se você é batizado nas águas, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, você tem o Espírito de Deus no seu espírito, assentado no seu espírito. Ao seu redor, você tem os anjos do Senhor. Mas você não pode esquecer nunca, e eu também jamais, que ao seu derredor, você tem os inimigos da parte de Satanás. Então, pastora, eles são territoriais, eles ficam num lugar, mas em cada lugar tem alguém dele. E ele fica procurando uma brecha, uma entrada que eu e você possamos dar para ele entrar e agir. Aí Deus pergunta para ele, de onde você veio? Ele falou, de passear a terra e rodear por ela. Eu sou um vagabundo. Eu sou um giramundo. Estou andando por aí. Estou passeando por aí. Estou desocupado por aí. Estou voando por aí. Sou tão ansioso que não consigo parar em lugar nenhum. E aí foi o próprio Deus que falou para ele, você já viu, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e aquele homem que se desvia do mal. Pastora, mas e aí? Foi Deus que chutou a bola para ele, né? Mas só que ele conhecia essa bola. Olha o que ele fala. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a tua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o teu gado está aumentado na terra? O Senhor está só prosperando e multiplicando? Gado aumentado é isso. Multiplicação é isso. Quando você tem, vai aumentando. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens e verás se não blasfema de ti da tua face. É muito fácil. O homem mais rico da terra, cheio de bens e riquezas, filhos bonitos. O Senhor está só multiplicando o que ele tem materialmente falando. Ser de Deus assim é fácil, temer a Deus assim é fácil. Aqui fica uma parte para eu e você entendermos que você só conhece um homem e uma mulher. Se ele é de Deus ou ela é de Deus é quando algo lhe falta.
é quando as circunstâncias são adversas, é quando a noite parece não acabar, é quando o céu parece não aparecer mais nenhuma estrela, é quando o dia parece que se fechou e é só chuva que desce, é quando a solidão e talvez a depressão bate com força, e quando todo mundo olha para a tua cara como olhou para Jó e diz: você pecou, você está em pecado. E aí o inimigo disse para Deus: do jeito que ele está, é muito fácil ser teu. Mexe com ele. Mexe com ele. Presta atenção no que eu vou falar. O inimigo, ele te conhece pelo que você fala, pelo que você pensa e fala. Você tem que tomar cuidado com o que você pensa, com o que você fala e com o que você vê. Ele pega os seus 5 sentidos. Ele pega o testemunho que você dá, a palavra que sai da sua boca. Por isso que se o cristão parasse e pensasse, eu acho que a gente nem deveria falar durante o dia, né? Muito pouco, só o necessário. Ele pega essas coisas. Ele viu a aparência de Jó, ele viu tudo do lado de fora. O inimigo te conhece pelo lado de fora, mas quem te fez, quem te formou, quem me conhecia e te conhecia, antes de nós sermos formados no ventre da madre, só tem um. E esse precisa te conhecer, e esse você precisa conhecer ele. E a gente não pode brincar mais de ser de Deus. Por isso que quando eu me converti, eu cheguei até o altar de Satanás e quebrei todas as alianças com ele. E eu disse para Deus: sou tua. Na alegria, na tristeza, na enfermidade ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, comendo um frango assado ou orando para ter um ovo. Em qualquer situação, Senhor, eu sou tua. O inimigo precisa, enquanto ele precisa ver isso aqui em nós. Para mim, ele não conhecia Jó. Mas Deus conhecia Jó. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença. Deus permitiu, houve a permissividade de Deus. Presta atenção. Houve a permissividade de Deus, dele tocar em tudo que Jó tinha. Na vida dele, não. Por isso que a gente está sujeito a qualquer principado, potestade ou dominador. Mas quando a gente tem Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está na frente. É Ele que manda. Pastor, mas por que Deus foi permitir isso? Você vai descobrir mais tarde, quando Deus faz 70 perguntas para ele. Porque Jó não pecou contra o Senhor. Ele questionou a vida dele. Ele pensou em 1000 coisas, na minha opinião, gente. Eu pequei, meus filhos pecaram, minha esposa pecou. Onde foi que eu falei, Senhor? Onde foi que eu não te agradei? Por que se eu machuquei? Depois ele recebe aqueles amigos todos lá, daquele jeito todo, que ficam 7 dias com ele. Primeiro gritam, choram, raspam a cabeça, rasga a roupa, sei lá o que, joga cinza para cima. E depois, que eram homens ricos como ele, tá? E depois esses homens o julgam. Jó ficou num estado, gente, que vocês não têm noção. Mas até aqui, o inimigo só tira tudo que ele tinha. E sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, do irmão mais velho. Veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: os bois lavravam e as jumentas eram apacentadas junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, eram homens do deserto, né, beduínos, e os tomaram
e os moços feriam ao fio da espada, e somente eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda esse que falava, veio outro dizendo, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, queimou os moços, consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Quando esse ainda estava falando, gente, veio outro dizendo, ordenou os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda esse falando, gente, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e essa caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Meu Deus, entendeu? Num segundo, de repente, um homem que tinha tudo perde tudo, 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 tudo. Todos os animais, os filhos, tudo, tudo, tudo. E o que ele faz, pastora? Ele faz o que eu faço, né, pastora? Ele dá uns gritos, porque Deus, o senhor não podia fazer isso? Pastora, tudo isso é murmuração? É. Por que o senhor fez isso? O senhor não podia fazer isso comigo? O senhor não tinha o direito? É mais ou menos isso. O senhor não é meu Deus mais, não te quero mais, porque um Deus verdadeiro não permitiria isso para mim. Não. Se eu sei receber o bem, eu também sei receber as provações, as lutas. E aí a Bíblia diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça, lançou em terra e adorou. E o adorou. Em gesto de humilhação, de humildade, de dependência. De nada sou. Tudo que tive veio de ti. Sem ti não tenho, não sou, não posso. Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. É de Deus um homem desse ou não é? Foi de Deus um homem desse ou não foi? Por isso que certa vez eu escrevi e alguém me questionou. Ser de Deus pelo que Ele tem é seguir o caminho da maioria. É seguir a Deus pelo que Ele é. É para quem teve um verdadeiro encontro com Ele. E sabe que essa aliança é eterna. É para toda a eternidade. E a Bíblia diz que Jó ainda volta, Satanás, volta ainda quando os anjos voltam diante do Senhor, ele volta e diz, um homem, se o Senhor tirar tudo dele, lhe dói, mas o Senhor não pode tocar na vida dele. Toca na vida dele. Toca na vida dele. E falou, não, você só não vai tirar a vida dele. Isso eu não permito. Mas pode tocar. Eu quero falar para você que Jó teve úlceras, feridas da raiz do cabelo, toda a cabeça. Diz que até debaixo dos pés dele ele não tinha como andar. Pastor, não fala isso não. Lá estava Jó. E adorando a Deus. A mulher chega para ele e fala assim, escuta, você ainda está adorando esse Deus? Você ainda está dizendo que é dele? Você está louco? Você perdeu o juízo? Fanático?
doido. Você só tem uma coisa para fazer. Amaldiçoa esse Deus. Joga na cara dele, você não é Deus, o senhor não é Deus. Me dói falar isso. Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó, você é um desgraçado. O que é um desgraçado, pastor? Foi isso que ela disse para ele. Você não tem mais a graça. A graça saiu de você, Jó. Porque quando uma pessoa tem a graça, irmãos, onde ela põe a mão, tudo prospera. Você não tem mais a graça, Jó. É aí que ele disse por quê? Por que eu nasci? Por que eu fui isso, fui aquilo, fui aquilo, fui aquilo? Eu acho que o maior inimigo que Jó enfrentou, vocês não sabem. Foi o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. E Jó reclama da própria... Ele não fala do Senhor, mas ele reclama da própria vida dele. Ele se questiona, por que, por que Deus não responde? Guarde uma coisa que eu vou te dizer. Não reclama. Não murmura. Não lamenta. Não peque. Piora as coisas. Aí Deus lhe faz 70 perguntas. 70 perguntas. E quando ele faz 70 perguntas, estude o livro de Jó, porque nós não temos mais tempo aí, o tempo, acabou o tempo. Aí ele cai em si. Ele diz: Senhor, nenhum dos seus propósitos serão frustrados. É aí que Jó entende. Quando Deus derrama uma corrente de conhecimento sobre ele. Estude isso hoje. Onde é que ele estava quando Deus criou os céus e terra? Onde é que ele estava quando Deus criou as estrelas? Onde é que ele estava onde Deus separou as águas? Onde estava quando Deus criou os animais? Deus foi mexendo perguntas profundas, que eu me encanto. Eu sou Deus, Jó. Eu sou Deus. Você é obra de minhas mãos. Jó, eu não preciso de você. Jó, com você ou sem você, Maria de Lavor, Cássia, com você ou sem você, eu sou Deus. Com você ou sem você, Solange, eu reino. Com a tua casa na minha presença ou sem a tua casa na minha presença, eu sou adorado. Dê uma olhadinha como eu sou adorado aqui. Olha o que eu criei, olha o que eu fiz, olha o que eu faço. Jó, eu não preciso de você, mas eu quero você. Eu quero você. Você tem que chegar a essa conclusão que eu sei que o meu Redentor vive em qualquer situação. Mas quando ele chegou num ponto que ele falou: meu Deus, a culpa é minha, eu estou passando por isso que ele, eu sou como uma árvore que foi cortada a raiz. Eu não tenho mais esperança.
Jó, eu estou aqui. Solange, eu estou aqui. Marias, eu estou aqui. Eu sou Deus. Entendeu, não? Entendeu, mãe? Quando Deus permitiu que o destruidor tocasse nele, tocasse nos filhos dele, tocasse na casa dele, nos bens dele, na riqueza dele, porque Deus tinha algo para ensinar para ele. Deus tinha algo para se revelar para ele. Deus conhecia ele, o caráter dele, mas Deus disse assim, eu tenho algo a mais para fazer na tua vida. E a vida dele muda também quando ele começa a interceder pelos seus amigos. Começa a interceder por aqueles que te machucaram nessa vida, que te feriram, que te roubaram, que te traíram, que tocaram no seu caráter, que quiseram manchar o teu caráter, o caráter de Cristo em você. Pastora, a Bíblia diz que Jó humilha-te perante Deus e Deus lhe dá glória. Aí Jó responde assim para Deus, não, nem que seja essa toalha, filho. Jó disse assim para o Senhor Deus, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Queridos, escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinas. Oh Deus, ore glória à paz. Como é que ficou Jó depois disso, pastora? Desculpa, gente. Mais dependente, mais em comunhão, mais forte, mais de Deus, mais rocha, mais oásis no deserto. Entenderam? E outra coisa, irmãos, a Bíblia diz que Deus manda os amigos de Jó ir até ele e se sacrificar. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele, faz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 2 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vocês, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, o Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita, e fizeram conforme o Senhor lhes disseram. Não se preocupe, que até aquele que te julgou, que falou em nome do Senhor o que ele não mandou falar. Acho isso um absurdo. Acho isso um absurdo. A Bíblia diz que eles voltam e pedem perdão a Jó e se sacrificam. Porque senão eles iam ver o que ia acontecer com a vida deles. Não se toca na vida de um ungido. Vai indo embora. Amanhã, eu creio que é amanhã que eu vou trazer 4 pontos para vocês, para encerrar essa campanha. Vocês vão ficar estupefatos. Eu queria pedir que cada um de vocês compartilhasse. Vamos lembrar dos 12 apóstolos. Eu amo esse número, gente. 12. Convide 100 para que venha 12 pessoas amanhã, meio-dia. Porque tem 4 pontos que nós temos que quebrar para que o inimigo e seus anjos
não tenha força de enlace na nossa vida. Amanhã, meio-dia. Presta atenção nisso. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus inimigos. Presta atenção. Tem muito poder, eu e você, orarmos por aqueles que se sentem nossos inimigos, que já nos machucaram, nos machucam, nos ferem, nos condenam, nos julgam, nos perseguem. Por isso que Jesus falou, orai pelos vossos inimigos. E Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos inimigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então, quer dizer, além de Jó passar por tudo que ele passou, ele conheceu a dor. Ele sentiu a dor pelos inimigos. E Deus teve que ensiná-lo até nisso. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e tudo quanto tinha. Deixa eu só terminar aqui, tenha um pouquinho de paciência. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor o havia enviado. Pastor, mas foi o Senhor que mandou esse mal? Foi. Por quê? Porque Deus permitiu. Se Deus não permite, irmãos, Satanás não tocava em nada na vida de Jó, nem num fio de cabelo. Por isso que vale a pena ser do Senhor em qualquer situação, tá? Mas eu dei uma desviada, pastora. Chutei uma bola fora, né? Nós estamos na Copa, né? Todo mundo usando verde e amarelo aí. Dá uma olhadinha aí, vê se a gente não tem jogado umas bolas aí por cima da rede, perdido o tempo da bola, perdido a bola para o adversário. A gente quer, por egoísmo, a gente quer marcar o gol sozinho e esquece do nosso irmão. Vê aí se a gente não está jogando umas bolas fora aí, bola para lateral, chutando para trás. É importante, é importante. Até num jogo de Copa a gente pode fazer uma revisão da nossa vida, dá para entender? Não? É legal isso, né? É muito legal. Quando eu ponho uma camisa verde e amarelo, é preciso saber se lá dentro o meu espírito está vermelhinho pelo sangue de Jesus. Se tem o azul do céu da cura divina, se tem o vermelho da salvação, se tem o amarelo, o ouro do fogo, da presença, da riqueza, do poder do Espírito Santo, se tem um lilás lá, que é a certeza que Jesus vai voltar para me levar. Nada contra o resto, não tem nada contra, não, estou assistindo. Mas o meu alvo é um só. O seu alvo é um só. É Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Tá bom? Presta muita atenção no que eu vou falar aqui para você. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. A Jó. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. E todos quantos dantes o conheceram. Como assim, pastora? O Jó, ele recebeu a visita de toda a família dele. E de todos os amigos que ele tinha. Eram muito ricos. Lembra do que eu ensinei para vocês uma vez? Que riqueza chama riqueza, dinheiro chama dinheiro, saúde chama saúde, influência chama influência. Ele recebeu a visita de todos os seus irmãos, de todas as suas irmãs e de todos quantos dantes o conheceram. E comeram com ele pão em sua casa. E se condoeram dele, olha só, sentiram a luta dele. Olha que coisa mais linda isso, quando um ajuda o outro, ó. E se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Pastor, mas Deus fez isso por Jó. Toda a família veio procurá-lo. Todos os amigos que ele já teve nessa vida. Pode vir. Pode vir, Bill Gates. Vem. Bill Gates da época, dá para entender? Venha, Bill Gates. Venha lá o dono lá, o outro mais rico que ele agora. Vem o outro. Vem, vamos lá.
Pode vir, Trump. Pode vir. Pode vir, Bezos. Sei lá. Pode vir todo mundo. Pode vir. E todo mundo colocou na mão dele uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Nessa campanha eu vou te contar um segredo. Se você continuar nela, eu vou te contar um segredo. Tem segredos aí que vocês não têm nem noção. Tem coisas que Deus vai enviar para você que você vai falar, eu não acredito. Mas não fala mais isso não. Diga, eu acredito. Eu não acreditava, mas agora eu acredito. Deus vai tirar riquezas e colocar nas tuas mãos de pessoas que Deus vai revelar. Você em sonhos, em visões, na palavra, na lembrança, numa música, num encontro. Espera. Só faz o que Deus te mandar. E todas as famílias e amigos ricos colocaram na mão de Jó uma peça de dinheiro, que não é pouco, tá, gente? E um pendente de ouro, ouro puro. Lá não tinha ouro, era ouro puro. Presta atenção. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque ele teve o que, pastora? Deus deu tudo em dobro para ele. Então, tudo que eu falava, você fala assim, ele tinha metade, Deus deu em dobro. Deus deu para ele 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. E também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, o nome da segunda Quésia, o nome da terceira Queren Apuque, e em toda a terra não se acharam mulheres mais belas e formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois de toda essa luta de Jó, ele viveu só mais 140 anos. Um dos segredos da pessoa ser de Deus, ela vive muito sobre a terra. E viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos, e ele viu até a sua 4ª geração. Eu não entendi, tem um segredo aqui. Ele quebrou com todas as heranças de migração, de espíritos familiares, de luta, de pobreza. Ele quebrou tudo com a vida dele em Deus, com primeiro, gente, conhecer a Deus e obedecer a Deus. Isso é tudo. Não adianta você conhecer tudo e não obedecer. Isso não resolve. Ai, pastor, mas é que você não sabe, eu sou formado em teologia. Ah, então por aqui com essa gente. Ah, tá. É gente que conheça, isso é palavra para mim, para nós. Conhecer e viver. Se eu conhecer um capítulo da Bíblia hoje, eu começar a obedecer ele, não é hoje não. A partir de agora, ó, acabou, minha vida está arrumada. Ele conhecia, vivia, praticava. Intercessor, por ele, pela casa, pela família. E olha o que Deus fez na vida dele. E ele chegou até a 4ª geração. E só gerou o que é bom. E em porção dobrada Deus deu para ele. E morreu Jó velho e farto de dias. Tá bom ou quer mais? Venceu ou não venceu o destruidor? Recebeu ou não recebeu a visita do destruidor? Prova para mim. Eu provo. Ele venceu. Ele recebeu. Quando a gente tem esse Deus, a vitória é nossa. Mas amanhã eu quero falar de mais 4 pontos para terminar essa parte aqui e entrar em outra fase da campanha, que eu gostaria que vocês ficassem juntos e que Deus nos abençoe. Hoje a palavra é essa. Curta e compartilhe essa palavra hoje o máximo que você puder.